São 23 horas e este é o momento de dormir com Deus. Hoje vivemos o primeiro dia da campanha Quebra de Correntes. Buscamos a presença do Senhor no de jejum com Deus às 6 horas. Clamamos novamente no almoço com Deus às 11. Oramos na janta com Deus às 19 horas e agora encerramos esse dia entregando a nossa noite nas mãos do Senhor. Talvez o seu dia foi cansativo, talvez você enfrentou lutas, talvez houve momentos difíceis, mas Deus esteve com você. E agora, antes de dormir, nós fazemos algo muito importante. Nós colocamos a nossa vida, a nossa casa e a nossa noite nas mãos de Deus. A palavra de Deus diz em Lucas 10:19 que Deus nos deu autoridade sobre o poder do inimigo. E também diz em João 8:36, se o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Então agora calma o seu coração, respire fundo e vamos falar com Deus. Senhor meu Deus, Senhor meu Pai, nesta noite, Senhor, nós nos colocamos mais uma vez, Senhor, na Tua presença. Depois de um dia inteiro, Senhor, de caminhada, trabalho, lutas e desafios, Senhor. Depois de um dia inteiro, Senhor, nós paramos agora para falar contigo. Porque sabemos, Pai, que quando entregamos a noite ao Senhor, Pai, descansamos em paz. Pai, nós entregamos este momento nas Tuas mãos, no nosso corpo, a nossa mente, o nosso coração, Senhor, o nosso sono. Que esta noite, Senhor, seja guardada por Ti, Pai. Estamos no primeiro dia da campanha Quebra de Correntes. Sabemos, Senhor, que existem correntes que tentam prender as nossas vidas, Senhor. Correntes invisíveis de opressão emocional, do passado, espirituais, Senhor. Mas nesta noite nós clamamos, Senhor, que correntes sejam quebradas. Pai, existem alguma prisão tentando agir, Pai, nesta vida, que agora o Teu poder entre em ação. Senhor, que correntes espirituais sejam rompidas, que cadeias invisíveis, Senhor, caiam por terra, que o poder, Pai, do Senhor visite cada pessoa, Pai, que está ouvindo esta oração. Senhor, e enquanto nós estivermos dormindo, Pai, o Senhor venha guardar a nossa mente, guardar o nosso coração, guardar o nosso espírito, Pai. Livra-nos, Senhor, de sonhos perturbadores. Livra-nos, Senhor, de opressões noturnas, de ataques espirituais. Senhor, que o anjo do Senhor sejam enviados para guardar a nossa casa. Que a Tua presença, Pai, de Deus enche este lugar agora. Que esta noite seja uma noite de paz, uma noite de descanso, uma noite de proteção. Senhor, existem pessoas que vão dormir com a mente cheia, cheias de preocupações, cheias de medo. Senhor, cheias de pensamentos ruins, Pai, cheia de ansiedade, mas nesta noite, Pai, nós pedimos. Traz paz para a mente, Senhor. Traz descanso para o coração. Arranca, Pai, todo o peso emocional. Arranca, Pai, toda a tristeza profunda. Arranca, Pai, toda a angústia, que o Espírito Santo visite esta mente agora. Pai, que enquanto esta pessoa dormir, Pai, Senhor, trabalha no interior dela, Pai, cura feridas da alma, restaura emoções, fortalece o espírito. Renova, Senhor, a fé, traz esperança, Senhor. Que esta noite, Pai, seja uma noite de cura interior. Que esta noite, Pai, seja uma noite de restauração. Senhor, nós também apresentamos, Senhor, a nossa casa. Porque às vezes, Pai, correntes atingem famílias inteiras, Senhor. Correntes de brigas, de tristeza, de divisão, de separação.
de opressão, de vício, Senhor, mas nesta noite nós clamamos que correntes familiares sejam quebradas em nome de Jesus. Que a presença de Deus entre dentro deste lar, que esta casa seja um lugar de paz, que esta casa seja um lugar de proteção. Senhor, nós declaramos pela fé que correntes estão sendo quebradas, prisões espirituais estão caindo, e Deus está começando libertações, porque a palavra de Deus disse: o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. E nós tomamos posse, Pai, desta promessa. Senhor, eu coloco nas tuas mãos, Senhor, aqueles que têm insônia, Pai, tomam um remédio para dormir, Pai, que deitam na cama por mais cansado que estejam, Pai, não conseguem dormir. E aqueles, Pai, que quando dormem têm pesadelos, repreenda, Pai. Repreenda, Pai, todo o mal. Senhor, repreenda, Pai, todos os espíritos, Pai, maligno que luta, que quando essa pessoa deita, Pai, vem tocar. Senhor, tenta enfocar, tenta matar, esta pessoa vai queimando. Repreenda, Pai, todo o principado, toda a potestade, todo o príncipe das trevas que tem lutado contra a vida deste irmão, desta irmã, Pai. Liberta, Pai. Senhor, que toda opressão maligna seja repreendida. Senhor, que toda angústia, Pai. Senhor, todo o espírito do desespero seja repreendido em nome do Senhor Jesus. Senhor, que toda corrente, Pai, venha a ser desfeito. Este demônio que faz essa pessoa ser sonâmbula, faz essa pessoa andar, falar, enquanto está dormindo. Senhor, vai repreendendo, Pai, vai queimando este demônio, Pai, que faz esta pessoa comer, Senhor, mesmo estando sem fome, vai queimando. Senhor, vai queimando, Senhor, todo o mal. Vai queimando, Senhor, guardando, livrando, protegendo, Senhor, agindo e operando. Pai, guarda aqueles que estão trabalhando, aqueles que vão trabalhar, aqueles que estão voltando para casa da faculdade, da igreja. Senhor, guarda, Pai, em nome do Senhor Jesus, a vida deste irmão, desta irmã, aqueles que já estão se preparando para deitar, para dormir. Senhor, levanta, Pai, de casal, Senhor, na oração. Senhor, que não venha só um buscar, Senhor, mas que os dois venham buscar a Deus, que os dois venham crescer na graça. Senhor, que os filhos também, Senhor, venham buscar a Tua face e a Tua presença. Senhor, nós te pedimos, Senhor, repreenda toda a corrente da inveja, toda a corrente, Senhor, da feitiçaria, da amarração, Senhor, do encantamento, vai queimando. Senhor, toda amarração, Senhor, tudo aquilo que luta para esta pessoa não ir para frente, não prosperar, não se libertar. Senhor, toda amarração, todo o trabalho que foi feito para esta pessoa, Senhor, secar. Senhor, todo o trabalho que foi feito para esta pessoa não permanecer no trabalho, para não dormir, para não se alimentar. Senhor, para esta pessoa ficar doente, vai queimando. Liberta para que toda a corrente venha cair por terra. Senhor, toda amarração que foi feita, Pai, para este casal, Senhor, fechar as portas. Senhor, para o comércio se fechar, para não prosperar. Senhor, para não comprar o apartamento, para não comprar o carro. Senhor, vai queimando toda a inveja, Pai, porque a Tua palavra nos diz que a inveja corrói os ossos. Repreenda, Pai, todas as correntes da inveja, todo, Senhor, encantamento, tudo aquilo que foi feito e apresentado na Mata Virgem, na encruzilhada, Senhor, no cemitério, Senhor, no mar, na Mata Virgem, vai queimando, Senhor, vai desfazendo, libertando, agindo e operando, Pai. Senhor, repreenda todo o espírito da enfermidade, Pai. Vai repreendendo, Pai. Pombagira, vai repreendendo, Senhor. O espírito da Maria Mulambo vai queimando, Senhor, queima, Senhor, tudo aquilo que não provém de Ti. Aquilo, Pai, que não deixa essa pessoa limpar a casa, que não deixa essa pessoa lavar roupa, que não deixa essa pessoa tomar banho, Senhor. Pai, porque o inimigo está vivendo dentro da casa. Senhor, vai queimando.
Vai queimando, Senhor, esta casa que só tem escuridão, Pai, é tudo escuro dentro desta casa. Vai queimando, Senhor, que haja libertação, que todas as correntes venham cair por terra, em nome do Senhor Jesus, Pai. É o que nós te pedimos e nós te agradecemos em nome do Senhor Jesus, porque se o Filho vos libertar, verdadeiramente nós seremos livres. Que o Senhor nos liberte, Pai, hoje, em nome do Senhor Jesus. Senhor, obrigado, Pai, por este dia. Obrigado, Pai, por esta campanha quebra das correntes. Senhor, obrigado porque o Senhor esteve conosco em cada momento de oração. Agora nós entregamos, Senhor, nas tuas mãos. Guarda o nosso sono. Protege a nossa casa. Livra-nos, Senhor, de todo mal. Protege o nosso coração, Senhor, para o segundo dia da campanha. Que amanhã, Senhor, seja mais um dia de libertação. Nós descansamos, Senhor, na tua presença, em nome do Senhor Jesus. Amém. Irmãos, enquanto eu orava, Deus trazia ao meu coração algo que aconteceu comigo. 2 momentos. Eu sempre gostei muito de assistir filmes de terror. E uma certa feita, há uns 14 anos atrás, o meu irmão comprou um DVD e a gente foi assistir aquele DVD. Era baseado em fatos reais. Mas o DVD veio com problema e eu não pude assistir todo. E eu vim para minha casa e eu fui tentar ver se eu baixava o filme para eu poder assistir. Tinha a ver com libertação. E eu assisti e fui para cá, fui dormir. E quando eu fui dormir, Deus me fez acordar. E quando Deus me fez acordar, eu vi o demônio saindo, o mesmo demônio, o espírito do filme, saindo de dentro do computador e entrando dentro da minha casa. Agora, não muito tempo atrás, há alguns meses, eu estava vendo era como se fosse uma pregação, um vídeo de uma igreja, e eles estavam falando como que o inimigo trabalha, como o inimigo age. Mas, irmãos, a palavra do Senhor nos diz que se o inimigo pudesse, ele enganaria até mesmo os justos. E que nos últimos tempos ele faria sinais, prodígios, maravilhas, se possível descer até fogo do céu. Irmãos, e eu vi aquilo lá, era de uma igreja. E era uma pregação, aparentemente, um vídeo que estava dando lições, explicações sobre como o inimigo age. Mas nessas lições que eles estavam passando, o inimigo entrou na minha casa. E eu falo para você, o que você tem visto no teu celular, o que você tem visto no teu computador, o que você tem posto diante dos teus olhos? Irmãos, tinha, eu acho que era não sei se eu posso dizer se é um seriado, se era uma série, do Quilos Mortais, há uns anos atrás. E nesse dos Quilos Mortais, irmãos, eu comecei, porque há uma influência, há uma força subliminar que age nesses vídeos, que é uma brecha que nós abrimos para que o inimigo venha lutar e agir na nossa vida. E desses Quilos Mortais, eu passei a ver, tinha uma outra série que era sobre pessoas que não conseguiam, eram acumuladores. E eu comecei a ver aquilo, irmãos, entrou uma depressão tão grande em mim e eu não conseguia limpar minha casa. Aquele mesmo espírito que agia e atuava naquelas pessoas daquela série, é como se fosse uma janela, uma porta que eu abrisse para que o inimigo entrasse dentro da minha casa e agisse. Irmãos, nós precisamos vigiar.
o que nós temos visto, o que nós temos ouvido, que nós temos colocado diante dos nossos olhos. A palavra do Senhor nos diz que se os nossos olhos forem bons, todo o nosso corpo será bom. Mas se os nossos olhos forem maus, quão maus serão os nossos olhos? Porque os nossos olhos são a janela da alma. O que você tem posto diante dos teus olhos? Nós precisamos vigiar aonde nós temos entrado, aonde nós temos chegado. Não sei se todo mundo é assim, mas eu acredito que todo mundo tem um temor de Deus. Mas tem pessoas que, ao passar do tempo, por não orar, não jejuar, não buscar, o coração fica cauterizado, porque a palavra do Senhor nos diz: enganoso é o coração. E de tudo que nós devemos guardar o coração, porque dele procede os caminhos da vida. Irmãos, e eu sempre me senti como se fosse sensível às pessoas, aos lugares, aos ambientes em que eu estou envolvida. E eu estava indo ao médico e nós fomos pela madrugada e eu fiquei dentro do carro dormindo há alguns meses atrás. Irmãos, e quando eu fiquei dentro do carro, eu vi demônios que saíam, brotavam do chão, surgiam, saíam do chão aqueles demônios. E era a parte do estacionamento do hospital. E aquele demônio veio, bateu na janela, no vidro do carro, assoprou, e eu vi aquele monte de demônio entrando dentro do hospital. Um monte de demônio. E às vezes, irmãos, que eu vou para o hospital mesmo, eu não me sinto confortável, eu não me sinto bem, eu acredito que ninguém consegue se sentir. Mas porque lá, irmãos, há uma batalha espiritual, espíritos de enfermidade que estão lutando. Em todos os lugares. Então, irmãos, nós precisamos vigiar onde nós temos entrado. Quantas pessoas que diz que o corpo é fechado? Irmãos, não existe corpo fechado. Existe o templo, habitação do Espírito Santo ou do inimigo. E o que tem habitado o teu corpo? Você é templo do Espírito Santo ou do inimigo, que ele entra e sai quando quer? Tem feito o que quiser da sua vida. Quem tem agido na sua vida, tem usado a tua boca? O que os teus olhos têm visto? O que você tem enchido a tua alma? Por isso, irmãos, nós precisamos vigiar, nos santificar em toda maneira de ser, nos nossos olhos, no nosso falar, no nosso vestir, no nosso andar. Que nós sejamos vigilantes, que nós sejamos prudentes. Venhamos nos santificar em toda maneira de ser, para que Deus possa usar a nossa vida, que sejamos santos, porque sem santificação ninguém verá Deus. Se esta oração falou com você, escreva nos comentários. Eu descanso em Deus. Compartilhe esta oração com alguém que precisa dormir em paz e amanhã estaremos juntos novamente na campanha de jejum com Deus do sábado, almoço com Deus, descanso com Deus, do Salmo 62:5, na janta com Deus e dormindo com Deus também às 23 horas. Também temos a oração da madrugada com a Mariana Betim. Deus abençoe sua vida. Fique com Deus em nome do Senhor Jesus.